Olá, eu sou a professora Daniele e nós vamos conversar a respeito dessas três palavras, dessas três expressões que têm a mesma pronúncia, mas significações diferentes. Então, quando nós temos aqui a vista, quando nós temos a vista com acento indicativo de crase e quando nós temos a vista, grafado aqui, tudo junto, nós vamos ver as significações diferentes para essas três expressões. Então, o objetivo da nossa aula é compreender a regra dessas expressões. Então, quando eu vou utilizar a primeira, a segunda e a terceira? Então, elas têm sentidos diferentes e eles dependem do contexto, porque dependendo do sentido que eu quero dar na minha oração, na minha frase, é que eu vou selecionar uma dessas grafias. Então, vamos compreender aqui as definições dessas expressões. Então, primeiramente, para colocar aqui a diferença entre as três, nós temos aqui a vista. Quando você for consultar o dicionário, você vai encontrar a palavra vista. Por quê? Porque a letra A, que está do lado dela, trata-se de um artigo. Então, aqui nós temos um artigo feminino que acompanha a palavra vista. Então, a palavra vista, aqui nesse caso, é um substantivo. E aí eu vou lendo para você as diferentes acepções que nós temos, e aí você vai compreender que, na verdade, ela é um sinônimo de uma outra palavra bastante conhecida. Então, por isso que nós temos aqui essa divisão. Ela é escrita de maneira separada. Por quê? Porque a letra A é uma palavra e a palavra vista é outra palavra. Então, nós selecionamos aqui as acepções para que você compreenda. Então, como você pode observar, essa palavra é um substantivo feminino. Então, na língua portuguesa, substantivo é toda palavra que nomeia, que dá nome a seres, a objetos, a lugares, a pessoas. Então, aqui nós temos o nome de alguma coisa. Então, vamos ver que coisa é essa, do que se trata. Então, a primeira, ação ou resultado da ação de ver. Segunda, o sentido da visão. Terceira, a faculdade ou possibilidade de ver. Quarta, o aparelho visual, os olhos. Quinta, a extensão ou área que se avista do lugar em que se está. Perceba que aqui nós já temos o à vista, que é a outra acepção que nós vamos abordar daqui a pouco. Do lugar em que se está, paisagem, panorama, quadro. Contemplação, aspecto. Então, como você pode observar aqui nessas diferentes acepções, quando nós tratamos aqui dessa palavra vista, que na verdade na oração ela vem à vista, pode vir também uma vista, dependendo do sentido. Quando for aqui no sentido da número 2, que está bem explicado na número 3, trata-se então dessa faculdade de ver, ou seja, da visão. Então, aqui o sentido atribuído para o fato de que nós podemos ver, visualizar. Então, é como se eu dissesse que a visão está comprometida. É esse o sentido aqui da palavra vista. Também pode ser aqui quando se trata de uma paisagem. Então, por exemplo, a vista que se tem de uma sacada, de um prédio, porque é aquela paisagem que se forma onde você está para o que você pode ver. Então, é sempre nesse sentido. Também no sentido dessa contemplação, de poder observar, de poder olhar. Então, esse é o primeiro sentido aqui. Por isso que essa palavra é acompanhada de um artigo. Por quê? Porque o artigo, ele vem denominar ou não, nesse caso A é um artigo definido, ele vem definir, aqui indicando que trata-se de um substantivo feminino. Então, por isso que aqui eu tenho o nome de algo. Então, essas são as acepções para essa palavra. Já a palavra, a expressão à vista, toda essa expressão forma uma locução. Essa locução, que é formada por duas palavras, então perceba que eu tenho aqui o acento indicativo de crase.
essa locução, ela tem um significado. E aqui nós vamos fazer uma abertura às outras locuções que também são escritas, são grafadas com palavras femininas, para que você compreenda por que essa locução tem que ser escrita com a indicação do acento que contempla a crase. Então, nós vamos explicar aqui o significado dessa locução e aí nós vamos abordar as outras para que você entenda a diferença. Então, nós temos a definição. Locução adverbial de modo. Então, o que o advérbio... Então, isso aqui eu tenho uma locução adverbial... Eu estou me referindo ao advérbio. Então, o que o advérbio faz na frase? Ele modifica o sentido de um verbo. Então, por exemplo, se eu disser assim, eu gosto de você, é um sentido, então, o verbo gostar. Se eu colocar, eu gosto muito de você, ou então, eu gosto pouco de você, esse muito e esse pouco que eu coloquei tem a intensidade do quanto eu gosto. Então, o advérbio, ele acompanha o verbo modificando, indicando tempo, modo, lugar, a circunstância. Nesse caso aqui, nós temos o modo. Então, nós temos a seguinte indicação. Na presença de, então, são as acepções para essa locução. Há dinheiro, pagamento da mercadoria adquirida e diante. Então, resumindo, o sentido dessa expressão, na verdade, é o contrário de um alguém que paga, por exemplo, a prazo. Então, se um alguém paga aqui a prazo, perceba que aqui na palavra eu não tenho a indicação de crase. Por quê? Porque a palavra prazo é uma palavra masculina e a palavra vista é uma palavra feminina. Mas as duas locuções, elas apresentam sentido. Então, qual é a diferença de pagar a prazo e pagar à vista? Quando eu pago à vista, eu dou ali no ato da compra. Então, eu dou o dinheiro no ato da compra, eu não parcelo. Quando eu pago a prazo, eu tenho as parcelas desse pagamento. Então, é o jeito que eu vou pagar, é o modo como eu vou pagar. Temos aqui também uma definição que significa diante. Então, se eu colocar assim, à vista de seus pais, o menino brincava no parque. Quer dizer, os pais estavam observando. Então, diante de seus pais, então, enquanto o menino brincava, os pais estavam observando. Então, também pode ter esse sentido. Por isso que nós temos uma locução, porque a expressão é formada por mais de uma palavra. Então, vamos ver aqui os sentidos. Nós vamos colocar, então, para que você veja por que as locuções adverbiais, compostas por palavras femininas, elas têm que trazer esse acento indicativo de crase. E é claro, se você quiser se aprofundar mais sobre o assunto crase, você vai ter que estudar sobre as regras desse uso. Então, nós temos os casos obrigatórios, os casos facultativos e os casos em que não ocorre o acento indicativo de crase. Aqui nós só vamos colocar da locução para que você compreenda. Então, vamos lá. Nós vamos tratar, então, das locuções adverbiais, como o caso aqui da locução à vista, que indicam circunstância. Essa circunstância pode ser uma circunstância de modo, de meio, de lugar e de tempo. Quando? Quando elas são formadas aqui por essa sequência. Então, quando eu tenho a preposição a, quando eu tenho um substantivo na frente ou um adjetivo. No caso da expressão, como nós tínhamos à vista, essa locução, então aqui nós temos a preposição indicada e na frente nós temos o substantivo. Então, essas duas palavras formam a locução. Então, vamos entender por que elas trazem o acento indicativo de crase. Nas locuções adverbiais masculinas, para você observar a diferença, então, por exemplo, a pé, a cavalo, a caminho, a gás, a gosto, a lápis, a nado. Então, aqui não é o agosto do mês de agosto, né? Então, você pode fazer a gosto do cliente, por exemplo. Quer dizer, de acordo com o gosto do cliente. A nado, a óleo, a postos, a prazo, entre outras, não se acentua o a. Por quê? Porque ele é apenas uma preposição. Ele não tem a junção da letra a preposição, mas o artigo a. Voltando aqui, por que aqui eu tenho essa junção? Porque primeiro eu tenho a preposição a,
Antes da palavra vista, eu tenho uma letra A, porque eu digo a vista e não o vista. Como eu tenho essa junção, eu tenho aqui o indicativo de crase. Já nessas palavras, eu tenho palavras masculinas. Então, por exemplo, aqui, a caminho. Então, se eu for observar na composição da locução, se eu for observar, quando eu digo a palavra caminho como substantivo, eu digo o caminho. Então, aqui eu só tenho uma preposição. Eu não tenho a junção da preposição mais o artigo, porque aqui o artigo é masculino. Então, essas palavras não trazem o acento. Já aqui nessas locuções circunstanciais que são compostas por palavras femininas, como é o caso da expressão que nós estamos estudando, nós observamos esse a. Se nós não acentuarmos, o sentido fica completamente diferente. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção para que você compreenda a diferença de escrever à vista sem o acento e à vista com o acento. Então, olha só como ficam essas expressões aqui. Se eu disser aqui, caiu a noite, e eu não colocar o exemplo, eu não colocar o acento, o que eu estou representando? Que anoiteceu. Por quê? Porque é a mesma coisa de dizer assim, a noite caiu, no sentido de a noite chegou, o dia acabou e a noite chegou. Então, se eu não colocar aqui, temos esse sentido. Já se eu colocar ele caiu à noite, aí eu não estou falando do sujeito como noite. Eu estou falando de um outro alguém que praticou uma ação, que no caso foi cair durante a noite. Então, aqui eu tenho circunstância de tempo. Na primeira oração, não. Então, o sentido da crase, o efeito da crase é que muda o efeito da oração. Olha só a segunda. Coloquei à venda. Então, se eu não utilizar o acento indicativo de crase, o que eu estou falando? Que eu coloquei uma faixa nos olhos. Agora, se eu colocar sim, coloquei à venda. O que quer dizer essa expressão? Que eu estou vendendo alguma coisa. Eu coloquei um produto à venda, uma casa à venda, um carro à venda. Então, aqui é o sentido atribuído pela locução. E aí, nós chegamos na nossa locução estudada. Então, se eu colocar aqui, vendeu à vista, e eu não colocar o acento indicativo, o que eu estou querendo dizer? Que eu vendi os olhos, que eu vendi a visão. Então, se eu quero colocar que eu vendi alguma coisa com o pagamento à vista, com a pessoa entregando dinheiro naquele momento da compra, então eu tenho que colocar o acento indicativo de crase. Por quê? Porque aí eu posso perguntar, como vendeu? Então, ou à vista ou a prazo. Então, aqui é o sentido que nós queremos colocar para que você compreenda das locuções. Então, nós temos aqui alguns usos facultativos para essas regras. No caso da nossa situação aqui do à vista, se você quiser dar o sentido de compra e venda, somente com acento. Se você quiser dar o sentido de visão, somente sem acento. Em outras situações, nós temos aqui facultativo o acento indicativo de crase. Por quê? Porque não há uma confusão como aconteceu nas nossas orações que nós analisamos. Então, por exemplo, se eu falar assim, carro a gasolina. Então, eu sei que aquele carro é movido pela gasolina. Então, não tem outra significação. A mesma coisa com as outras. Barco à vela, matou o cachorro à bala, guardar o dinheiro à chave, entre tantos outros exemplos que nós temos. Já no nosso caso, é necessário o acento para diferenciar. Aqui, nós temos alguns casos obrigatórios também. Então, se eu não colocar aqui crase, por exemplo, no às vezes, eu estou falando das ocasiões. Então, se eu falar, às vezes em que você me machucou, eu fiquei chateado. Então, quer dizer, naqueles momentos em que você me machucou, naquelas ocasiões, naquelas situações. Agora, se eu coloco, por exemplo, às vezes ele estuda muito. Qual que é o sentido? É de vez em quando. Então, é a circunstância de tempo. Então, aqui, às vezes sai às pressas. Então, às pressas também é uma locução que expressa modo. Está tudo às mil maravilhas. Também expressa modo, às avessas, estou às ordens, comprou bugigangas às centenas, entre outros. Então, quando esse substantivo está aqui no plural,
Como nós podemos observar, então nós temos o indicativo de crase. Por quê? Porque se trata de uma locução. Também é obrigatório quando dá o sentido de jeito de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, bife à milanesa. Então, aqui é a moda de. Então, sempre que for nesse sentido, é o jeito. Então, toda expressão que fala o jeito, o modo de alguma coisa, está caracterizando, ela vem com o acento indicativo. Por isso que o nosso à vista, no sentido de pagamento, vem com o acento indicativo. Então, como você pode ver aqui, lasanha bolonhesa, agir à louca, comer às escondidas, falar às claras, vivem às tontas, prega a revolução às abertas. Quer dizer, olha aqui a expressão às abertas. Qual o sentido que ela tem? Abertamente, sem esconder de ninguém. Então, essa é a diferença quando nós temos um acento indicativo. Também pode acontecer diante dessas locuções que são compostas por essas palavras, pela palavra de e pela palavra que. Então, nós temos lá, à custa de, vamos supor, à custa de muito esforço foi aprovado. Então, eu tenho uma locução, quer dizer, com muito esforço, somente daquele jeito. Então, por isso que nós temos o sinal indicativo. As demais, a força de, a frente de, a mercê de, a testa de, a semelhança de. E aqui nós temos também mediante a conjunção. Então, quando é com o de, nós falamos que essa locução é prepositiva. Por quê? Porque ela é composta por uma preposição. Quando nós temos o que conjunção, nós falamos que ela é conjuntiva. Por quê? Porque ela é composta por uma conjunção. Então, a mesma forma, à medida que. E aqui também nós temos o sinal indicativo de crase obrigatório quando se trata de tempo e lugar, como nós já abordamos. Então, por exemplo, à beira do caminho, à beira-mar, à época, à direita, à esquerda, ir à frente, combateram a sombra, bater a porta. Por exemplo, se eu disser aqui, bateram a porta, e eu não colocar o acento indicativo de crase, qual é o significado? Que alguém veio, fechou a porta e bateu. Agora, se eu colocar o acento indicativo de crase em bateram a porta, o que eu estou querendo dizer? Que alguém está batendo na porta. Então, como você pode observar, o sentido é totalmente diferente. Então, resumindo essas regras que nós colocamos, eu vou chamar a sua atenção para esse quadro, onde nós temos alguns exemplos dessas locuções. Locuções adverbiais, que são compostas pelo advérbio, assim como nós vimos em à vista. As prepositivas, que é as que trazem a preposição de. E as conjuntivas, que é as que trazem a conjunção que. Então, aqui alguns exemplos. À tarde, então tem o sentido de tempo. Aqui o sentido de composto pela preposição, à exceção de. Então, como você pode perceber, nós temos o de aqui. À medida que. Então, como você pode perceber, nós temos o que. E aí, todas as outras. E aqui nós poderíamos incluir a que nós estamos estudando, à vista. Então, ela indica a circunstância de modo, assim como as outras, as escondidas. Então, é o modo. Ele entregou o relatório às pressas. É o modo como ele entregou. Ele está à sua procura. É o modo como ele está. Ele gosta de estudar à noite. É o período em que ele estuda. Então, como você pode ver, todas essas expressões, elas indicam uma circunstância. E a expressão que nós estamos analisando também indica uma circunstância, que é a circunstância de modo. Por fim, nós temos a palavra à vista. Então, nós já vimos à vista, sem acento, à vista, com acento, e agora nós temos essa composição. Se você procurar no dicionário dessa maneira, você não vai encontrar. Por quê? Porque aqui nós temos o verbo conjugado. Essa forma verbal, ela pode aparecer aqui nessas conjugações desses tempos verbais. Ela pode aparecer no presente do indicativo, ele à vista, e ela pode aparecer no imperativo afirmativo, tu à vista. Então, aqui nós temos a terminação pelo verbo avistar. Então, essa composição é referente
ao verbo da primeira conjugação. Então, aqui nós temos as acepções. À vista, começar a distinguir ao longe. Então, por exemplo, quando ele avista seu companheiro, fica muito feliz. Então, quer dizer, alguém vem chegando e a pessoa pode ver, pode observar. Então, é nesse sentido. Aqui, alcançar com a vista, mesma coisa. Então, o que está ao longe. Então, é quando eu consigo ver, diferente do órgão, diferente do sentido visão. Então, aqui é o ato praticado. Então, pela visão, você pode avistar. Pela vista, você pode avistar. Então, é esse o sentido aqui da palavra à vista. Lembrando que aqui nós temos a conjugação desses tempos verbais, para você não esquecer. Então, vamos lá a alguns exemplos para que você possa contextualizar essas regras que nós colocamos. Então, aqui o primeiro. A vista daquele homem parece triste. Então, o que eu estou falando aqui? O olhar, aquilo que é composto pela fisionomia daquele homem. Então, aqui, o rosto dele marcado por um sentido de visão. Por isso que eu tenho aqui a separação. Porque vista, nesse caso, trata-se de um substantivo. Ela tem uma bela vista de seu quarto. Que vista que é essa? Ela tem uma bela paisagem. É a imagem que se forma, como ela pode ver, a partir do seu quarto. Você vai pagar à vista? E aqui, qual é o sentido que eu dou? É o modo como eu vou pagar. Sempre que for pagamento, é só lembrar. Se não vai pagar à vista, se não vai pagar à vista, é porque vai pagar a prazo, vai pagar parcelado. Então, aqui é o modo do pagamento, é o jeito do pagamento. É só você perguntar como irá pagar. Eu me sinto bem à vista da luz solar. Olha aqui a preposição que apareceu, né? Quer dizer, diante da luz solar, ou seja, no sol. Quando eu estou no sol, eu me sinto bem. À vista dele, você fica esquisito. Então, aqui é a mesma coisa. Quer dizer, diante dele, quando você está perto dele, você fica esquisito. Ele avista de longe os pássaros da ilha. Então, quer dizer aqui, ele vê, ele observa de longe. Aqui é no verbo avistar. Farei o pagamento à vista. Olha lá, é a mesma coisa daqui de cima se você vai pagar à vista. Então, aqui é o modo, é o jeito como você irá pagar. Meu avô não está com a vista muito boa. Então, aqui não está com a visão, quer dizer, não está enxergando direito. Então, como você pode observar, é só você selecionar o contexto da frase em que você está e aí você vai conseguir diferenciar qual das três expressões que você tem que utilizar. Aqui, eu vou chamar a sua atenção para uma imagem para que você possa ver, então, a diferença dessas expressões. Então, vamos lá. A primeira, olha só o sentido que é atribuído se eu colocar ali, vendo à vista. Olha o personagem como que ele está segurando lá. Por quê? Porque sem crase, como está aqui, está falando que está vendendo a visão. Então, ali colocaria um sentido não desejado. Já na segunda imagem, então, nós temos vendo à vista. Esse vendo não é de vender. Então, esse vendo quer dizer alguém está vendo à vista, ou seja, está olhando à vista, como a imagem ilustra. Então, aqui ele está olhando, observando. Já a terceira imagem, como nós temos aqui vendo à vista, perceba que o uso aqui está incorreto. Por quê? Porque alguém está vendendo alguma coisa. Então, como que ele está vendendo? À vista ou a prazo? Então, aqui, se não for colocado o acento, na verdade, está vendendo a visão e não o produto anunciado ali. E aqui, vendo à vista, o mesmo sentido da primeira.
Aqui, esse vendo é no sentido de eu vendo. Então, quem está vendendo alguma coisa e o que está sendo vendido. Então, como você pode observar ali, se você não selecionar o uso correto, você pode provocar uma confusão na sua escrita, no seu texto, gerando significados não desejados, aqueles que serão atribuídos pela falta do acento ou então pela escolha incorreta dessas expressões que nós abordamos. Então, essas são as nossas referências de hoje. Eu espero ter contribuído com a tua formação. Um bom estudo e até a próxima!